Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Estamos juntos encerrando mais uma semana e que bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos conversar um pouco mais sobre os desafios na educação familiar. Aqui no estúdio, nosso bate-papo vai ser com o primeiro convidado, vou apresentar você que está em casa, Pastor Joel Calado. Pastor Joel, ele é palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Para reforçar o nosso bate-papo, vamos conversar também com a Meiriane Calado. Meiriane é psicóloga e já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho eles vão responder as suas dúvidas. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Teremos um tempo muito precioso para refletirmos mais, sobre esses desafios. Pastor Joel Calado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Fique à vontade. Paz do Senhor, pastor. Uma primeira palavra para quem está em casa nos acompanhando. Paz do Senhor, irmão Valdson Balbini, e a todos os nossos queridos telespectadores. Dizer-lhes que é um grande privilégio poder estar participando deste programa que tem sido um canal de bênção para todos que o assistem e com certeza tem abençoado o seu lar, a sua vida e com certeza hoje não será diferente. Queria também dar boas-vindas aqui a Meiriane Calado, ela que é psicóloga, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço, também fique muito à vontade. É um prazer, A temática que a gente está falando hoje é uma temática muito atual e que precisa realmente ser debatida. E estamos aqui para ajudar, nesse momento. A gente trouxe, como tema central os desafios da educação na família, pastor. E vamos explicar já para quem está em casa, introduzir essa temática, falar da importância da instituição familiar, por definição, como é que a gente poderia dizer para quem está em casa o que é família e qual o papel da família na sociedade. Muito bem, irmão Valdson Balbini, queridos telespectadores, eu gostei muito deste tema, até porque ele fala da importância da educação na família. Normalmente, quando a gente fala sobre a educação, sempre restringe a questão pai-filho, o pai educando o filho. E quando se trata da educação familiar, entende-se que abrange todos os membros da família passando dentro do processo da educação. Ou seja, o pai também precisa estar educado, para então ter uma boa educação para o seu filho, já marcando aí um exemplo de educação, e o quanto a família é importante dentro deste processo para toda a sociedade ou para a sociedade como um todo. Haja vista que a família é a célula máter, ou seja, é a célula mãe da sociedade. Todos os demais grupos são advindos da família, ou seja, só se tem igreja porque se tem família. Só se tem sociedade porque se tem família. Se trata a família, se educa a família com seus membros, respectivamente, com certeza teremos uma sociedade equilibrada e bem educada. E a partir de que momento, Meiriane, a gente começa a compreender a importância da família e entender como é que funciona a instituição família? Tem uma idade para a gente despertar para isso? Porque isso pode ajudar alguns pais, no momento que eles explicam isso aos filhos. Tem um momento certo da gente sentar para refletir sobre a importância dessa família, como ela é constituída e os reflexos dela na sociedade? Levando em consideração que é a primeira instituição que a pessoa tem contato e que vai formar suas crenças e valores, e padrões de comportamentos e relações de habilidades sociais, então a gente entende que a família é um padrão, é uma instituição que vai formar, o modo de ver o mundo. Então as crenças centrais dessa família, o que essa família acredita, qual é a cultura que ela está inserida, quais são os padrões sociais que estão sendo impostos no local, nesse caso até questões econômicas. Então, quando a gente fala de família, é algo muito grande, A gente sempre fala em sistemas. Então, o sistema familiar é a primeira, que a gente diz que é a que está no centro. E aí vem as demais que compõem a sociedade, mas sempre vem desse núcleo familiar. E a gente tem que pensar que escola, igreja, instituições, elas são formadas por famílias, E aí, quando a gente entra em reflexão da importância de como está sendo passado essas crenças, esses valores,
os padrões de relacionamentos e até a questão de habilidades sociais. Então, a sociedade ela é composta justamente por esses núcleos familiares. Então, é de fundamental importância que os pais e esses cuidadores que estão em ponta entendam a importância da educação infantil, do início de base até o desenvolvimento dessa estrutura de identidade e de padrões sociais. Eu só consigo repassar o que eu absorvi, o que eu aprendi. Quando tem, né, uma falha nesse ciclo de aprender e repassar para os filhos, como é que essa família ela pode meio que despertar e buscar uma ajuda? Ela busca ajuda de quem? Do psicólogo, do departamento da família, da igreja, pastor? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Quando existe esse ciclo, né? Quando esse ciclo ele não é bem resolvido, a gente poderia classificar assim. Aí de que forma esses valores e princípios eles podem ser absorvidos para que sejam repassados? Porque nunca é tarde para se educar e para repensar aquele modelo, né, pastor? Irmão Valdisson e querido telespectador, eu gostei dessa pergunta anterior e vou voltar para esta sua agora, quanto às mudanças que ocorreram com o passar do tempo, e aí com muita propriedade, a psicóloga esteve trazendo as explicações, e uma coisa preocupa exatamente são estas mudanças dentro no seio familiar e no que é família. O próprio conceito de família tem sido, eu diria que, atacado nos dias atuais, porque qual o princípio basilar, o princípio bíblico estabelecido por Deus para a formação de uma família? E o que é uma definição de família dentro do contexto bíblico e também secular, originalmente. Só que com o passar do tempo houveram mudanças, e estas mudanças trazem dificuldades atualmente na formação das pessoas, na formação de caráter, a chamada cosmovisão, como se vê, como bem explicou a psicóloga, que o meio aonde se vive influencia aquele indivíduo que ali está. Então surgiram novos tipos de família, a chamada família monoparental, aquela família que é criada ou que vive, o filho é criado com apenas a presença de um dos cônjuges ou de um dos progenitores. A família que é a chamada família tradicional, a família chamada família arco-íris, que já está aí crescendo, que chamam de família. Então, eu estou apresentando essas mudanças que o tempo vem trazendo e que tem comprometido o verdadeiro sentido de família, as dificuldades que tem tido, pessoas que optam em gerar apenas para ter um filho e vivem só, aí a família monoparental gerada ou iniciada por este ponto é algo que está fora do projeto de Deus, porque o que é uma família? Família é pai, mãe e filhos, ou seja, pais que foram casados dentro dos trâmites legais da lei. Eu não falo de um ajuntamento em que as pessoas se juntam e como a sociedade tem banalizado hoje o casamento e faz ali um contrato de uma união estável, que o próprio artigo da lei vai mostrar que é como que se casado fossem. Então, não é um casamento, é um contrato apenas para regulamentação de bens, que não assegura um casamento como casamento no civil. Pois bem, então esta família vem sofrendo algumas dificuldades, alguns problemas, influência da mídia tendenciosa, claro, eu digo, e influência da sociedade dita pós-moderna com as suas mudanças e com as suas aberrações contra aquilo que Deus estabelece em sua palavra. E aí geram os conflitos, geram o problema de ensino e aprendizado. E aí, o que é que se pode fazer? Aí, entrando agora na pergunta que o senhor nos fez, então, o que é que se pode fazer para resgatar este ensino e aprendizado, esta educação que muitas vezes já fora comprometida por conta do comportamento dos líderes daquela família e o meio em si onde vivem?
Então, existem várias formas que se pode. Primeiro, é chegar-se a Deus. A palavra de Deus nos diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É buscar o ensino através da palavra de Deus. Não existe nenhum outro meio ou método tão eficaz que possa trazer de volta uma família que fugiu do projeto de Deus quando se consulta o seu manual, que é o manual da família, a Bíblia Sagrada. Lá está ensinando. É incrível, irmão Valdo Balbino, como a Bíblia ela é rica, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, vai mostrar que ensina no sentar, no levantar, no deitar, no caminhar. Então, todas estas formas de comportamento em que a família vai estar se locomovendo e vivenciando, a Bíblia tem ensinamento, tanto para voltar para os trilhos corretos que Deus estabeleceu, como para se moldar e ter uma vida correta. E, claro, tem situações que você não consegue só. Então, busca o auxílio. A Igreja Assembleia de Deus, graças a Deus, tem nosso pastor com uma visão ampla no cuidado com a família, tem estabelecido o departamento da família, que todos os dias tem pastores com a respectiva esposa para ajudar essa família a voltar para o trilho de uma boa educação. Pastor, puxando desse gancho, né, baseado na Bíblia, né, a gente vai ver um exemplo agora de a família da Vanessa Lisboa, a mamãe de 2 crianças. Ela fala, né, um pouco mais sobre os desafios que ela encontra, né, para educar essas 2 filhas, e também fala dessa ajuda imprescindível, né, essa ajuda bíblica para a formação das 2 filhas. Vou pedir licença aos convidados e vamos conferir a partir de agora numa reportagem especial. Acompanhe. No dicionário, educar quer dizer dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Transmitir saber a, dar ensino a, instruir. Mas tudo isso ganha um significado ainda maior quando essa missão tem a ver com o futuro dos seus filhos. No caso de Vanessa, é a fé que tem auxiliado diretamente na formação das filhas, a Thalita, de 5 anos, e a da Adriele, de 5 meses. E à medida que a gente é criado, recebe essa educação como eu recebi dos meus pais, já nos caminhos do Senhor, se torna não digo mais fácil, mas nós temos um referencial maior, não é? Porque eu já recebi essa educação cristã e passar para elas foi um referencial que eu recebi dos meus pais, fazendo com que elas cresçam no caminho do Senhor, né? Sabendo da importância que é de servir ao Senhor, como você disse, crescer como cidadão, né? Mas acima de tudo, como cidadão dos céus. A tarefa é bem desafiadora e Vanessa até divide um pouco com a gente essa experiência. A educação secular, né, ela quer envolver principalmente a criança, colocar na cabeça da criança valores invertidos do que a gente tem aprendido na casa do Senhor no dia a dia, né? Então, para mim, um dos maiores desafios é justamente isso, incutir, né, a palavra de Deus na cabecinha dela, mostrar o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus, né? Porque assim, o mundo ele mostra muitas outras coisas que a gente sabe que não é o correto. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, né? Aquilo que eu tenho colocado para a vida de Thalita, tenho buscado para a vida da nossa família, para fazer com que ela trilhe os caminhos baseado naquilo que a palavra de Deus ela ensina, né? Então, assim, o maior desafio para mim hoje, né, tem sido isso, porque ela vivencia muitas coisas na escola, né, no dia a dia, no curso, não é? Mas se a gente conseguir incutir, né, plantar a semente da palavra de Deus no coraçãozinho dela, com certeza vai florescer, não é? Vai dar frutos, não é? E esse desafio, com certeza a gente vai conseguir superar com a ajuda de Deus. O tempo corrido pode ser outro vilão na educação familiar. Saber lidar com ele e aproveitá-lo ao máximo é a dica da mamãe da Thalita e da Adriele. Até o período que ela está na escola, né, é o período que eu estou no trabalho. Então, sempre que eu a pego na escola, a gente sempre pergunta, né, mamãe, como foi o dia, para saber, né, se tem alguma dificuldade, se houve algum probleminha na escola, né? E quando chega em casa, tem aquele velho cuidado, é o almoço, é o banho, né? É o fazer a tarefa da escola, né? É mencionar, mostrar algumas atitudes que às vezes aconteceu, que tem que mudar, não é, Thalita? Às vezes a gente precisa mudar um pouco,
de acordo com a palavra de Deus, teve um comportamento que não foi tão legal, aí a gente conversa sobre isso, para que Thalita possa mudar, não é isso, Thalita? E possa ser uma criança obediente, temente ao Senhor, não é? Incutir sempre a palavra de Deus na vida dela. E quando a gente fala sobre educação, não tem como fazer isso sem corrigir. Thalita, ela gosta muito, como qualquer criança, ela gosta de estar com o celular, ela quer estar com o tablet, só que assim, aqui na nossa casa é estipulado, tipo, o tablet é 10 minutinhos de tablet, ela gosta mais do celular, né? Aí o celular a gente já costuma não dar o celular, porque assim, acaba não interagindo, tanto é que as poucas vezes que ela tá com o celular, tipo, vendo, ou seja, um programinha evangélico ou um desenho bíblico, mesmo assim, ela deixa totalmente de interagir, né? A gente percebe isso. Então, assim, às vezes a gente fala com ela, Thalita, né? A gente percebia que ela, tipo, meio que não escutava. Então, assim, isso a gente foi tirando aos pouquinhos. Hoje, raramente, ela pega o celular. E quando ela pega, é já estipulado o que ela vai assistir, tipo, vai assistir um hino, vai escutar um hino, vai ensaiar o hino que foi colocado pelo círculo de oração infantil ou pelo cultinho, né? Então, assim, já que ela gosta do celular, às vezes não é nem o que tanto vai assistir, é o estar com o aparelho na mão. Então quer estar com o aparelho na mão? Então vai ser estipulado que vai escutar isso, que vai assistir isso, né? Para que não fuja daquilo. Aí muitas vezes, mamãe, eu não quero, eu queria assistir tal coisa. Eu disse, filha, tudo tem seu tempo, né? E agora você não tem tempo de estar assistindo determinadas coisas. A gente tem que ter o tempo voltado para o Senhor e até nesses mínimos detalhes, né? Porque senão a gente acaba perdendo, né, o foco de levar a criança para o caminho do Senhor e perdendo esse fio que você falou aí, que deixa de dar o não, né? A criança se acostuma a ter uma vida que tudo que quer tem, sem limites, né? Às vezes eu digo assim, às vezes eu sou até uma mãe um pouco chata, né? Porque eu disse, às vezes Thalita leva muito não, né? Mas assim, na minha educação, né, que meus pais me deram, eu também levei muito não. Mas para hoje aprender, né, o que realmente é certo, o que é errado. E é com uma correção aqui, outra correção ali, um carinho, um cheirinho, que as meninas vão se desenvolvendo e o coração da mamãe se enchendo de orgulho. Thalita, ela é bem, assim, muito esperta, assim, né? Que eu digo assim, é muito inteligente. E na rua, eu digo assim, na escola, os elogios que a gente recebe, na igreja, eu acho assim, na igreja é o melhor, né? Porque assim, a gente sabe que está florescendo aquela semente da palavra de Deus que a gente está plantando, né? Principalmente a questão do compromisso que ela tem no dia a dia, quando a tia entrega um hino para ela decorar, né? Meus pais, eles me criaram no Evangelho também e até hoje eu sou fruto, né, desse cuidado que eles tiveram lá na base, graças a Deus, e a gente tem tentado passar isso para as meninas também. Estão passando de maneira, né, correta. A gente tem aqui um agradecimento a fazer à Vanessa, né, por compartilhar com a gente um pouco da história da família, dessa família linda. E a gente viu, né, a conversa ali da Vanessa com a Thalita. Aí muita gente que está em casa gostou, né, que belo exemplo. Mas aí pode também estar se questionando se não é muita informação para a Thalita absorver, para ela lidar também com essa situação. Meriane, nessa idade, o que ela falou é muito para a Thalita ou não? A mãe está no caminho certo, estabelecendo limites, falando abertamente sobre o que ela deve acessar ou não, né, nas redes, na internet, como a mãe disse que ela gosta de fazer. Esse exemplo que a gente acabou de ver, o que é que a gente poderia comentar sobre isso? É muita informação ou não? Essas informações são suficientes para a construção do caráter da pequena Thalita? A gente sempre tem que botar em perspectiva uma coisa. A criança, ela está em formação. E quando a gente fala de limites, o limite estrutura. Porque se eu posso fazer tudo, eu acabo sem saber dar controle nas minhas emoções. Então, eu tenho que também ter um limite que seja equilibrado, né? Eu também não posso limitar tudo, porque aí eu vou ter um descontrole.
O equilíbrio é a palavra muito importante na estruturação cognitiva. A gente tem que pensar no seguinte: criança, ela não tem maturidade emocional e nem cognitiva e nem de experiência. Então, ela não sabe as consequências dos seus atos. Hoje a gente percebe crianças ansiosas, uma sociedade muito ansiosa devido a um bombardeio de informações e escolhas a todo momento. Então, uma criança tem que escolher muita coisa. Tem pais que perguntam: você quer tomar banho? Você quer? Criança, ela não pode estar escolhendo muito. Ela tem que ter um direcionamento, tem que ter uma rotina, porque isso acalma a criança. Quando eu tenho uma rotina muito desorganizada, então todo mundo dá uma ordem, ou é aquela casa que a comunicação não flui, a criança fica perdida. Imagine um adulto ficar perdido com essa situação, imagine uma criança que está em formação de estrutura, percebe isso, isso vai tirando a criança do seu equilíbrio emocional, isso dá problema na escola, tudo por questões de relacionamento. Então, limite estrutura na medida certa. E o que vai fazer na estrutura também de relações sociais? Porque eu não posso fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. Porque eu também tenho que respeitar que para eu ter alguma coisa, eu tenho que ter padrões, limites, gentilezas. E isso vai se estruturando nessa relação familiar. Então, a forma que essa família se relaciona, como é esse clima também de casa. A gente está numa sociedade hoje que o individualismo, né? A questão de cada um chegar e se isolar numa tecnologia, empobrece a questão emocional do outro. Né? Crianças que não conversam, adolescentes que se isolam, então vai para um bate-papo para pedir um conselho e não sabe quem está na outra tela. Então, a gente tinha na configuração antes tradicional, familiar, que aí a gente tem novas configurações, porque quando a gente fala de configuração, a gente está falando de novas estruturas elementares e psíquicas também. Então, quando a gente fala de novas estruturas familiares, a gente está percebendo que há uma fragmentação. Quem é o papel ali que lidera? Antes era esse pai e essa mãe matriarcal, que estava ali na ponta. E hoje é assim, filhos de outros casamentos que se juntam com outros filhos, que aí vem outra família que quer colocar informação. Então, quem tem que ser educado são os pais. É verdade. Né? Então, em muitos casos acontece isso. E aí, o que tem que se pensar? A criança, ela está sugando. Então, o que você faz é espelho. A criança não faz isso porque ela já nasceu assim. Ela tem ali uma estrutura e ela percebe muito bem esse ambiente. Se é um ambiente agitado, a criança vai ficar agitada. Então, isso a gente tem que refletir. Ok, vamos refletir muito mais aqui no decorrer do nosso programa. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Tem um ponto muito interessante também da reportagem, que a mãe disse que tem a preocupação, pastor, em deixar a filha sempre no foco, a seguir os caminhos do Senhor, porque às vezes o que separa, né, o foco, né, do caminho errado é apenas um fio, que ela muito bem colocou, e a gente daqui a pouquinho vai refletir sobre isso também. Vou pedir licença, agora a gente vai a um rápido intervalo, lembrando a você que tem enquete hoje aqui no nosso programa. A enquete do dia hoje é a seguinte, a pergunta é simples: você sente dificuldades ao educar seus filhos? Sim ou não? Compartilha com a gente. Liga pra gente, 3424-1977 e no 3424-1547 você vai ligar para responder de forma muito objetiva aí essa pergunta, se você tem ou não dificuldades ao educar seus filhos. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, também já está disponível. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819, manda pra gente sua pergunta. Agora a gente vai àquele rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os desafios na educação familiar. E a partir deste momento, a Tânia Silva traz as notícias da internet sobre o tema. A partir de agora, fique atento.
Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, os pais como educadores cristãos. Educar não é tarefa fácil para os pais, principalmente em meio a uma sociedade voltada para os princípios materialistas, onde o ter e o parecer é muitas vezes mais importante do que o ser de fato. O texto destaca que a educação cristã é o desenvolvimento e aperfeiçoamento do caráter de cada pessoa. É dos pais a missão de educar seus filhos e ensiná-los o caminho do amor e da verdade, à luz da Sagrada Escritura. A responsabilidade na educação dos seus filhos não está apenas em preparar excelentes profissionais para o mundo, e sim formar exemplos de cristãos com atitudes que façam a diferença entre as pessoas que os cercam. Para vocês, um ótimo dia. Eu vou entrar de férias e na próxima segunda-feira a Joyce Fernanda estará aqui na bancada do É Notícia. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, bom descanso, né? Aproveite as férias, é um momento muito bom para recarregar as energias e voltar, né, com mais informações aqui no quadro É Notícia. A gente agradece a Tânia e na próxima segunda daremos, né, as boas-vindas a Joyce Fernanda. Agora vamos refletir sobre alguns pontos que a Tânia Silva trouxe aí na notícia da internet. Ela falou dessa preocupação que a sociedade tem em ter ou parecer ter, né, do que ser. Ela também falou de algo muito interessante, né, que é importante que os pais tenham essa preocupação em educar os filhos e mostrar o verdadeiro modelo da família para que esses filhos sejam um exemplo para toda a sociedade. E na reportagem que a gente acompanhou quase agora, né, no primeiro bloco, a Vanessa tem também essa preocupação, que foi uma pergunta que eu deixei também para o pastor responder nesse bloco do programa. Ela disse que o que separa às vezes, né, a filha e a família, ou qualquer pessoa, do foco de seguir a Cristo, né, de usar o exemplo bíblico, né, para basear aquela família, às vezes é um fio, pastor. É algo bem mínimo ali que pode atrapalhar essa família e tirar essa família do foco. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a refletir sobre isso, né? Às vezes são coisas pequenas que tiram a gente do foco. É verdade, irmão Valdson e queridos telespectadores. Existe algo muito interessante que as pessoas devem levar em consideração o perder o foco ou desviar da linha. Quando a gente observa em uma linha férrea, nós vemos que as locomotivas elas vão e não é algo assim muito espantoso quando ela desvia de um lado para o outro, ou de uma rota, tipo norte-sul. Sempre começa com um pequeno desvio, que é motivado através de uma alavanca que os operadores ali estarão manuseando, e aquele pequeno detalhe vai fazer com que aquele trem siga uma rota completamente diferente. Também não é diferente na vida das pessoas com relação à educação e no seguir o caminho de Cristo. Muitas pessoas perdem este foco se desviando de detalhes tão pequenos. A Bíblia tem explicação para tudo. Quando a gente abre a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos de número 12 e 13 da carta de Tiago e versículos que seguem-se, vai nos dizer: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar a ninguém e de ninguém é tentado. Aí ele começa a mostrar os passos, como esta pessoa inicia o desvio de uma conduta espiritual, cristã, de um servo de Deus. Ele diz, cada um é tentado. Ele começa a dar os passo a passo. Ele diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então veja, começa com uma coisa simples. O que é esta coisa simples? Ele diz lá, no seu primeiro ponto, ele diz, é a atração. Cada um é atraído. Às vezes as pessoas estão bem focadas no ensino da Bíblia, no ensino cristão, na educação cristã com o seu filho, e às vezes ele é atraído por uma coisa simples. Por exemplo, em um domingo, ele deixa de ir à escola bíblica dominical e daí então ele vai à praia com a sua família. Tudo bem, não é pecado ir à praia, não é pecado ter o seu momento de lazer com a sua família. Aliás, é recomendável, isto é muito bom.
porém dentro dos limites e no momento certo. Quando ele torna isso repetitivo, vai desviando o foco da educação e do ensino cristão. Ou seja, as crianças que antes tinham o foco, gostava de ir para a escola, perdeu aquela linha, perdeu aquele vínculo, vai perdendo consequentemente o estímulo. Um outro detalhe é o ir ao culto no domingo à noite, que é o dia mais que a família está livre. E aí, como foi muito bem colocado pela nossa entrevistada, Tânia, o nome dela, não? A notícia da internet foi a Tânia Silva. Que não trouxe. A outra. A Vanessa. A Vanessa. E eu achei muito interessante quando ela fez menção tanto do ciclo de oração infantil e do cultinho, que é aquele culto que tem à noite, que é voltado para a criança com uma linguagem, uma mensagem bíblica, a mesma mensagem sendo falada em uma linguagem infantil, que isto vai fazer com que torne-se agradável e atrativo para aquela criança e também compreensível ao seu entendimento. Então, quando vai deixando, hoje nós não vamos, e vai passando, aquela criança vai tirando aquele hábito e vai perdendo a motivação. E aí pode-se dar um outro recurso, se naquele dia ficou para ver um filme, e aí ela já vai deixar de querer ir ao culto para assistir um filme e vai perdendo foco e traz prejuízos espirituais na vida desta família. E o do que a Tânia Silva trouxe na notícia da internet, né? A sociedade preocupada mais com ter ou parecer ter. Às vezes é pelo exemplo também. Os pais dão esse exemplo e os filhos começam a absorver e passam a achar que aquilo é normal, né? E aí vai complicando porque vai crescendo e vai com essa ideia formada de que parecer ter ou ter alguma coisa é melhor, né? E é maior do que ser alguma coisa. Falar sobre ter e ser, a gente está falando de uma sociedade pós-moderna, né? Então veio de algumas revoluções do modo de pensar dessa sociedade. Então a gente tem que pensar que o ter e o ser vêm em decorrência a algumas revoluções de pensamento. A gente sempre diz o seguinte: uma guerra ela não é muitas vezes em bombas, mas está no pensamento e em ideias, né? Então quando eu mudo a ideia de pensar, eu vou mudar toda a forma de agir de uma sociedade. Então veja, antes eu tinha um camponês que estava ali, né, no feudo, já sabia onde vinha e onde morria. Depois, quando veio a Revolução Industrial, a Revolução Feminista, tirou essa mulher de dentro de casa, a capitalista, a tecnológica, a global, né, a globalização. Então, as informações são muito instantâneas, tudo é para agora, eu não posso esperar mais nem um minuto, porque são muitas opções de pensamento. E sem contar que a minha imagem agora, ela pode ser vendida. Eu vou fazer o marketing da minha imagem. Uma coisa é a ideia daquilo que eu quero ser e a outra coisa é a realidade do ser. Então a discussão está, o ter muitas vezes é a máscara daquilo que é o meu ideal, que na realidade não é o que eu tenho. Mas aí eu prefiro vender uma imagem do que viver uma realidade. E hoje a gente está vivendo uma despersonificação do ser. Porque aí eu perco quem eu sou, o que eu gosto. A gente faz uma pergunta, quais são os seus ideais? Porque a gente sempre diz o seguinte, se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Então, se eu tenho um bombardeio de informação, então eu prefiro naquela compulsão, porque aí eu vivo na compulsão. A gente vive numa sociedade compulsiva. Então, se eu comprei um relógio, se eu comprei um celular, eu já estou pensando no novo que está para aparecer. Porque só o fato de eu tirar uma foto, mostrar que eu estou com o novo, já mostra que eu sou uma pessoa de sucesso. Então, eu estou vendendo o material que eu tenho, não aquilo que propriamente eu sou. Então, veja, a questão da identidade hoje está sendo muito prejudicada, e principalmente nessa nova geração. Então, são crianças que batem o pé e dizem ao pai o que quer. E aí o pai fica em busca desse olhar desse filho e dizer, meu filho, você me ama? Eu só amo se você me der um celular novo. Aí, veja, o pai que já vem de uma tradição antes, que vem de uma cultura até da escola, eu não sei se as outras gerações de 80, de 90 por aí, mais de 80 para cá,
antes, 70, para ser fixo, é mais de 60 para cá, que veio as maiores revoluções de pensamento, tinha moral e cívica, né? Aquele negócio, ó, você tem que fazer isso, você está sobre a minha lei, então eu tenho que obedecer aquilo ali. Agora, a partir do momento que veio toda essa desconfiguração daquilo que é o que eu quero, é o que eu penso, então aí começou a tirar esse pai também do lugar e perguntar o que o filho deseja. Só que o diálogo é importante, né? A gente precisa também tirar alguns pontos positivos dessa relação, porque antes também era tudo muito sem questionar. Mas aí também abrir demais acaba tirando o papel do que é filho. Filho é o papel de quê? Estar sob uma ordem, que é do pai e da mãe. E essa falta de submissão, pastor, às vezes reflete também na igreja. Essa desconfiguração que aconteceu, ela às vezes chega na igreja, às vezes as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, eles não querem se submeter a algumas coisas e a algumas lideranças. A gente sabe que isso não pode acontecer. E quando isso acontece? Como é que se resolve, pastor? Irmão Valdisson, impor, ou eu não diria impor porque seria pesado, mas estabelecer. Estabelecer limites na criação e educação dos filhos é um ponto que eu vejo como imprescindível, que vai trazer um ensinamento para ele em toda a sua vida, em comportamento na sociedade como um todo. Ou seja, uma criança que não é colocada limites a ela vai ter uma série de dificuldades. Uma criança que não é colocada o ponto de submissão, que ela está abaixo a uma autoridade, a um princípio de liderança, consequentemente ela vai ser insubmissa, insubordinada em todo o setor que ela chegar. Ela jamais conseguirá ser bem-sucedida no seu trabalho, porque ela não vai aceitar ser orientada pelo seu líder, pelo seu chefe, pelo seu patrão. Ela não vai ter um bom resultado nos estudos, na escola, porque também ela não vai ser submissa, ela não aceita a submissão à sua professora ou seu professor. Ela vai ter dificuldade na igreja porque ela vai achar que os líderes da igreja, o pastor e os seus cooperadores, estão exigindo muito daquela criança, daquela pessoa, daquele adolescente que vai chegando a uma determinada idade e que precisa ter orientações. Sem contar com uma série de outros fatores que acarretam, e eu vinha meditando e pensando neste ponto, enquanto a doutora Meriane falava, e o senhor me faz essa pergunta, em alguns pontos que são tão basilares no momento em que uma pessoa ela é criada sem limites. E, pasmem, as senhoras e os senhores que nos assistem nesta oportunidade, mas é que até mesmo com relação, irmão Valdisson, na questão econômica, essa pessoa ela não tem limite, lá na frente ela vai ter dificuldade de administrar seus recursos, porque ela não aprendeu a trabalhar com limites, com a sua realidade, como estava a doutora falando aqui, do ter e do ser. Eu vi um dia desse nas redes sociais, a pessoa colocando lá, fez uma foto em um carrão bonito e disse: realizei o meu sonho de consumo. Aí quando você lê lá, ele está dizendo: comprei este celular. Que fez a foto. Que fez a foto. Então veja, as pessoas às vezes elas apresentam o que são sem ser. E quando esse problema vem de casa, vem da base, vai refletir com certeza na igreja, vai refletir em toda a sociedade como um todo, e é claro, terá mais trabalho para o pastor, terá mais trabalho para os líderes na igreja, para poder trabalhar este comportamento à luz da palavra de Deus, compreendendo que nós vivemos em um campo de semeadura, conforme diz Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 6. Diz que nós vivemos esse campo de semeadura. Se colhe o que se planta. Vou pedir licença
interromper aqui o nosso bate-papo, vamos aprender mais daqui a pouquinho. Agora a gente tem que fazer aquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta para responder também a sua pergunta. Tem muita gente participando através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você que mandou sua pergunta, fique atento, daqui a pouquinho a gente volta e vamos responder com todo o prazer a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre os desafios da educação familiar. E a gente vai trazer a partir deste momento várias dicas. Temos algumas telas com vários tópicos e esses tópicos falam o seguinte para você papai e você mamãe. Hábitos que vocês podem transformar na educação dos filhos. Vamos aqui aos primeiros ensinamentos. São tópicos e os convidados irão nos ajudar a explicar como é que se coloca isso aqui em prática. O primeiro ponto fala o seguinte: pai e mãe que discordam na frente dos filhos. Isso pode trazer um certo prejuízo, pode interferir e de que forma interfere na educação desses filhos? Como é que vocês poderiam nos responder sobre esse primeiro tópico? Eu sempre coloco, quando vou falar com os jovens, no aconselhamento pré-nupcial, acerca deste ponto. Porque todos nós somos diferentes, nós não somos iguais. Assim sendo, existem pontos que nós iremos divergir. Vai ter diferença na linha de pensamento. Que uma boa comunicação pode chegar a um denominador comum e a uma solução. Os pais devem serem coerentes no momento de tratarem assuntos que discordam e jamais, na frente dos filhos, gerarem uma situação de discórdia ou conflito, porque isso trará dificuldade na formação do caráter e também emocional, afetiva deste filho. E isso pode trazer dificuldades, não apenas naquele momento, até porque isso pode também trazer dificuldade na questão da autoridade paterna, né? Na autoridade paternal, porque um dos dois vão perder. Se estão discordando, o filho pode ficar dizendo, opa, mamãe ganhou, opa, mamãe perdeu neste conflito. E isso não é bom. É bom que os pais tratem isso na ausência dos filhos. Como também isso poderá trazer dificuldades no próprio relacionamento destes filhos quando casarem. Então, deve ser evitado. Pode gerar uma certa insegurança também, né? Se de um lado o pai, acho que deve ser assim, a mãe discorda, não acho que deve ser desse jeito, eles não chegam a um consenso. Pode gerar uma certa insegurança nessa criança ou adolescente? A gente precisa de um norte, né? Os referenciais são muito importantes para eu me direcionar o comportamento. Então, ele molda, né? Então, se eu tenho um direcionamento muito bem claro, uma família com padrões bem estabelecidos, né? Um exemplo, né? Muito bem claro, vai ser refletido, né? É todo uma consequência. A gente nunca pode pensar que as coisas não refletem. A gente sempre pensa, não, porque é criança demais, ela não percebe sim. Se esse ambiente for de acordos, né, for de concordância, a criança acalma. Porque quando a criança percebe que esse ambiente não tem um direcionamento, fica perdida. Então, isso vai gerando conflitos. Então, os conflitos são gerados justamente nessas múltiplas ideias que não são únicas. Então, quanto mais eu tentar unificá-las, né, claro que existe uma construção, que quando a gente fala de comunicação, a gente fala de locutor, interlocutor e a mensagem que está ali no meio. Então, será que está tendo ruídos nessa comunicação? Será que não se está tendo tempo? Será que essa comunicação pode ter casais até que se comuniquem só pelo Zap? A gente tem uma situação dessa muito estabelecida. Então, tem hora que eu falo uma coisa e o outro entende outra. Por quê? Está tendo ruídos. Então, o interessante é a comunicação. Se está tendo ruídos, é bom refletir. O que está acontecendo em ambas as partes que podem ser melhoradas? E a gente sempre fala da questão da assertividade. O que é? É eu expressar de forma clara meus sentimentos,
Mesmo que o outro não entenda no momento, mas é importante ser falado, porque senão isso vai gerando conflitos. E o olho no olho passa essa segurança. É importante. E assim, não ter o medo de falar, né? Então, o importante é saber lidar com isso, né? Pensamentos diferentes. E os filhos acabam gerando essa consequência nessa relação. Então, quem tem que refletir muito como está sendo isso é justamente os pais e os exemplos que estão na ponta. É o próximo tópico que fala, né? Não dar o exemplo. Quando o pai ele faz isso, isso pode transformar a educação do filho, né? Ele tem que ser o exemplo para esse filho, né, pastor? Muitos falam, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isso aí, na prática, não deve funcionar. Não é para funcionar na família cristã. Tem que dar o exemplo, sim. É verdade. Inclusive, este adágio popular que se diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, eu entendo que ele jamais deve ser praticado na família, no seio da família, principalmente na liderança, ou seja, pai e mãe. E o exemplo, alguém já disse uma certa vez, eu sempre gosto de repetir, de reproduzir essas duas frases, porque são impactantes. O teu exemplo fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz, as tuas palavras. E um outro é, mostre-me a força pelo exemplo e não precisará utilizar o exemplo pela força. Ou seja, o nosso exemplo fala muito alto na vida dos nossos filhos. De maneira que quando a gente cobra, solicita ou impõe uma ordem, uma orientação a um filho, que o nosso exemplo choca com aquilo que está sendo ensinado, vai exatamente esbarrar com o que está escrito em Efésios capítulo 6 e o versículo de número 4. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Nenhum filho vai ficar feliz sabendo que o pai, ele cobra dele, ou ensina a ele, ou impõe a ele algo que ele próprio não dá o exemplo naquilo que ele está querendo ensinar ou repassar para o seu filho. Um exemplo prático disso, né, o uso excessivo da tecnologia. Os pais querem pôr limites, dizer, filho, não, hoje não, então fique só 20 minutos, 30 minutos. Mas o pai e essa mãe passam o dia todinho ali em frente à tecnologia, em frente ao celular, ao smartphone ou ao computador. É um exemplo bem prático, né? Vamos seguir para ganhar tempo? Vamos ao próximo tópico. Tem aqui falar sobre ceder as birras. Isso pode transformar a educação desse filho. Se o pai sempre cede as birras ali da criança, aí fica complicado, né, Miriam? Birra a gente tem que entender que é o desespero da criança em não compreender a consequência da coisa, né? E aí muitas vezes o adulto não está muito seguro ou não está assim com uma questão emocional, já vem de um estresse de um trabalho ou de uma rotina muito corrida e aí acaba cedendo, né? Cedendo. Só que aí existe um entendimento que o adulto tem que transmitir essa confiança e dizer assim, olha, eu sei que está sofrendo, não é legal receber não, mas confie no que eu estou falando, que é o melhor para você. E quando isso começa a se colocar na cabeça da criança, a criança por ela mesma já vai perguntar, posso, né? Isso é bom? Mas aí vai depender também se esse adulto está confiante no que está fazendo, né? Eu sei que realmente não é fácil, na hora da birra, equilibrar justamente a tensão do momento, porque vai exigir muito desse adulto ter firmeza naquilo que está se colocando, né? E aí a criança percebe essa firmeza na fala, porque se aí o adulto já vem negociando e disse assim, então olha, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou, mas fique calado, né? Então a criança começa a perceber que a birra é um recurso de ganhar as coisas, mas não é um recurso funcional. Então quer dizer que tudo que eu quero eu vou fazer birra? Aí isso pode também trazer um padrão de comportamento até para um adulto. Eu não tenho, eu entro em desespero. Mas saber que eu não tenho porque eu não posso muitas vezes. Então saber lidar com a frustração de não poder, isso é estruturante também, porque hoje a gente vê que as pessoas não sabem lidar com esse emocional. Nem tudo que eu posso, eu tenho na hora que eu quero. Mas eu tenho que ter, porque senão eu não sou a pessoa que eu queria ser. Então,
tem que saber lidar. Isso já vai sendo trabalhado na infância. Então a gente vai dizer, olha, esse comportamento você não vai conseguir. Mesmo que depois você dê. Mas que na hora esse comportamento não pode ser alimentado cedendo. Porque aí você vai dizer à criança que a forma melhor dela resolver o problema dela vai ser birrando, brigando, desrespeitando. Então aí mesmo que você possa dar, não é que existe um equilíbrio. Você na hora tenta se segurar, mas eu estou perdendo o equilíbrio. Sai um pouquinho, respira, dá uma tranquilizada e volta novamente, porque a criança vai perceber que não vai ter esse recurso, né? Não vai funcionar. E não vai funcionar, mas aí tem que ter justamente um entendimento de equilíbrio. É muito importante. Equilíbrio para tudo na vida faz bem, né, pastor? Ô, irmão Valdisson e queridos telespectadores, a Bíblia é uma riqueza. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma envergonha os seus pais. Veja que riqueza, está lá no livro dos Provérbios. Há um outro detalhe interessante na criação dos filhos, nesse mesmo texto que eu citei anteriormente, de Efésios capítulo 6, o versículo de número 4, ele diz, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, a sequência diz, mas criai-o na doutrina e a demoestação do Senhor. O que é criar na doutrina? Doutrina é ensinamento. Doutrina é você levá-lo ao caminho do aprendizado. E isto se faz com orientações, colocação de limites. Isto se faz colocando disciplina para este filho. Se este filho ele tem sucesso quando ele coloca a sua birra, quando ele fica birrento lá e o pai logo abre a mão, isto quer dizer que ele perdeu simplesmente a liderança sobre este filho diante das situações adversas. E como bem explicou a doutora Emeriane, a gente vai ver que ele já sabe o recurso que vai utilizar quando não conseguir. E aí o pai perdeu a liderança sobre aquela situação. Talvez seja por isso que nós temos hoje muitas situações de pessoas que quando querem conseguir alguma coisa, começam a fazer alarde. Vou pular de um poste, vou me jogar da ponte, para ver se alguém chega e então cuida daquele bichinho, daquele coitadinho, que muitas vezes apenas é um alarde e ele próprio não fará aquilo. Então é interessante que os pais cumpram o seu papel de pai. O que é que o pai deve fazer? Firmeza com brandura, com equilíbrio, com amor, com uma boa comunicação, levando a este filho a entender o porquê dele haver dito o não ou limitado ele naquela situação. Essa brandura, pastor, que o senhor bem falou agora, a gente poderia dizer que esse processo de dar explicações ao filho, né, explicar a ele a situação, seria a brandura desse pai? Porque se ele faz o contrário e não dá explicações, ele é autoritário. Ô, irmão Valdisson, um outro ponto muito interessante é que o dar explicação quando o pai ele impõe um limite ou uma determinada orientação a um filho. Eu sempre digo que no processo de ensino e aprendizado e educação de filhos, o pai jamais deve cobrar do filho aquilo que ele não ensinou, aquilo que ele antes não passou para ele como ou não deveria ser feito. Então, vai ter o ensinamento. Tendo o ensinamento, consequentemente, o filho já vai ter registro do que pode e do que não pode. Quando o pai vier colocar uma disciplina, seja essa uma disciplina, o que chamam de ficar de castigo, o ficar de castigo, hoje se utiliza muito, você não vai ter o celular, você vai ficar sem ver televisão. Existe, isso melhor falará a psicóloga, mas existem para cada faixa etária o tipo de disciplina que se deve dar. Tem pessoas que chegam e dizem, pastor, eu dei uma pisa no meu filho, chega desse jeito. Diz, qual a idade do seu filho? Não, ele tem 15 anos. Aí eu digo, mas ele está na idade de receber essa pisa ou de ter um bom diálogo, de conversar, de dialogar, para que não venha provocar a ira e o aborrecimento.
Então, é muito interessante quando se impõe algo, quando se estabelece algo, que isto seja com uma explicação. Olha, filho, você não pode fazer isto, mas por conta disto e disto, porque isso trará tais consequências. Isso é bom para você, mas não nesse momento, porque nesse momento você ainda não tem estrutura física, emocional e espiritual para receber. E assim sucessivamente. As explicações, com certeza, trarão bons resultados no momento da educação. Ótima explicação. Vamos ao próximo tópico. Quer fazer alguma observação, Miriane? Antes de Sim, só para o pastor já falou realmente o que realmente a gente se depara, né? Mas uma coisa que a gente tem que sempre saber é a questão da construção do conhecimento, ela se dá justamente na fala, né? A fala é um recurso muito poderoso, né? Porque eu acabo moldando através de recursos que não são agressivos. Né? Não estou dizendo que as correções na hora certa e no momento certo, ela realmente vai ter o efeito. Mas se a partir do momento eu já preparo esse adolescente ou essa criança, e ele mesmo, por ele mesmo, já reconhece que aquele comportamento que ele está fazendo não vai ter benefício, vai ajudar ele até por ele mesmo fazer suas decisões. Então, o que tem que se ocorrer não é fazer as atuações só na hora, mas é já preparar esse pensamento antes na conversa. Então, por isso que a gente sempre faz o seguinte: prepare antes. O que é esperado quando eu vou para uma escola, que é a segunda grande instituição que a criança vai estar? Então, o que é esperado quando eu estou lá? É obedecer a tia, né? Se você desrespeitou a tia, qual é a consequência que você vai ter? Ou o pai que já chega, eu vou entender o que foi que o professor falou e eu vou pegar satisfação com ele. Então, veja, aí tem que ser trabalhado muito a preparação dessa cognição, desse pensamento, de entender as regras. E dizer assim, olha, antes de você ir, antes de você sair, tem isso, isso e isso que é esperado. Então, se eu for para algum ambiente, se você fizer isso, entende que está errado. Então, quando chegar, a criança já tem, ou o adolescente já tem um recurso. E eu já recebi a informação que isso não é um comportamento legal. Pode-se fazer, mas a pessoa já tem a consciência que realmente está errado. Mas para eu, na hora que está fazendo, eu já não ensinei, eu vou e bato. E por que eu estou apanhando se ninguém me disse nada? Aí vai criando revoltas. Por quê? Por que me chamou a atenção se não me ensinou antes? Aí vai criando revoltas, ele não vai querer mais obedecer, porque também vê o pai não fazendo. Então aí vai gerando mais conflitos e esse desrespeito à autoridade. Ótimas explicações. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque temos que fazer aquele rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o assunto, com mais dicas e também a gente vai voltar para responder a sua dúvida. Fique atento que o intervalo é rapidinho. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos juntos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Fique muito atento, pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Fique muito atento, aqui temos várias oportunidades de emprego, vamos conferir juntos 3 vagas a princípio para gerente comercial. 3 oportunidades. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.996 é o salário, são 3 vagas para gerente comercial. Vamos a outras oportunidades de trabalho. Olha só, na sequência, uma vaga para projetista de instalações elétricas. Uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 2.000 é o salário. Uma vaga para projetista de instalações elétricas. Vamos a outras oportunidades de trabalho?
Uma vaga para operador de telemarketing ativo e receptivo. Uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, salário é de R$1.000. E a gente lembra que essa vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são da Agência Estadual do Trabalho. Anote aí o telefone, é o 3183-7065, 3183-7065 é o telefone da Agência Estadual do Trabalho. Mais uma vez, boa sorte a você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E a gente volta a falar mais sobre o tema, sobre esses desafios na educação familiar. Temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp. Muita gente interagindo, agradecendo aqui as orientações repassadas pelos convidados. A gente agradece a você que ligou, que participou com a gente. Vamos seguir aqui para responder as perguntas. Tem aqui uma telespectadora que não se identificou, mas pergunta o seguinte. Ela primeiro conta o exemplo dela, né? Ela diz que sempre viveu em um lar conturbado, professor também, pastor, né, pastor? Ela disse que os pais brigavam muito, hoje ela é casada, mas ela tem sonhos assombrosos, esses sonhos de quando ela morava com os pais. Ela disse que sonha com brigas, com gritos e questões financeiras também, que ainda hoje, né, esses problemas que ela relatou são motivos para as intrigas no lar dos pais. Hoje ela é casada, mora com o esposo e tem esses sonhos. Como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso trabalhar meu pensamento, né, para amenizar esse trauma? Ela fala que o esposo também veio de um lar com a mesma situação. Hoje eles tentam lutar contra isso para que isso não se reflita no lar que eles formaram hoje. Os dois são evangélicos e estão cada vez mais unidos para que a paz reine nesse novo lar. Como é que a gente poderia orientar, né, essa telespectadora, pastor? Fique à vontade. Irmão Valdisson e nossa querida telespectadora, a Bíblia ela é bem rica em detalhes com relação à orientação do reflexo na vida dos pais, na vida dos filhos. E uma das promessas que Deus ele tem dado é de que ele não visitará mais a maldade do pai ou dos pais nos filhos. Isto quer dizer de que não pode uma pessoa querer se culpar ou querer absorver a situação conflituosa lá do pai e achar que ele deve seguir aquela vida sofrida. A Bíblia diz que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Não podemos esquecer, é claro, nem ignorar, que os reflexos da vida conjugal dos pais e os conflitos que tiveram dos pais, e principalmente que a nossa irmã fala, que tanto os pais dela como os pais do esposo vieram de um lar ou de lares turbulentos, conflituosos. E isto traz influência negativa para o casamento, para a vida dos dois, traz sim. E aí é onde os dois precisam serem mais prudentes com relação a administrarem estas situações adversas em vossa vida. A minha orientação é que, primeiro, além de chegar-se a Deus, orarem juntos, criar o hábito dos dois orarem juntos e lerem a palavra juntos, mas também que desenvolvam uma boa comunicação. Esta boa comunicação, ela deve ser aberta. Eu digo sempre que a comunicação conjugal, ela não pode ter nem interferência de terceiro e nem ruídos na comunicação, como falou bem a psicóloga doutora Meriane, em bloco anterior, que essa comunicação não pode ter ruído, que o código, ou seja, a mensagem, a forma como vai ser utilizada esta comunicação, tem que ser comum a ambos. Ou seja, o marido, que é o emissor, ou a esposa, a emissora, deve emitir uma mensagem com código que seja comum ao receptor, ou seja, ao seu cônjuge. E ser transparente, ser aberto, não ter vergonha de falar dos seus fracassos, das suas fraquezas, das situações que marcaram os traumas. Existem casais, irmão Valdisson e doutora Meriane, possivelmente a senhora tem acompanhado situações desse tipo, mas a gente acompanha muitas vezes no departamento, em aconselhamento,
de que casais que ambos sofrem, por exemplo, de depressão. Depressão que são motivados por traumas que tiveram exatamente no relacionamento dos pais, mas que têm vergonha de comunicarem ao seu cônjuge, e daí então ambos vivem naquele conflito interior, e esse conflito gera conflito no relacionamento e gera uma dificuldade de resolução, porque não são fiéis, não são leais na comunicação entre ambos, ou seja, não tem uma comunicação aberta que venha ajudar a resolver aquele problema. Então, minha orientação é que a irmã busca a Deus, ora ao Senhor, e ambos sentam com uma conversa aberta, franca e transparente, sem ter medo de se expor um ao outro, para que venham encontrar uma saída. E o Departamento da Família está à vossa disposição. É só ligar 3084 15 26 no horário comercial e lá faz um agendamento para um aconselhamento in loco, presencial, e com certeza Deus estará ajudando a sua vida, sua família e seu casamento, sua família será de muita bênção. Com toda certeza, pastor. Temos aqui mais participações, muita gente interagindo. Aí tem uma mãe aqui que diz que tem 2 filhas, uma de 10 e uma de 1 ano e 4 meses. A mais velha, depois que a mãe perdeu o emprego, a mãe teve que colocá-la no colégio público. Aí a menina mudou totalmente o comportamento. Ela continua do mesmo jeito, com amor para ir à igreja, né? E envolvida na casa do Senhor, mas o problema é que após essa ida ao colégio, ela mudou algumas coisas do comportamento. Às vezes deixo ela de castigo, tiro algumas coisas que ela mais gosta, às vezes até tiro ela impeço, né? Ela diz que deixa ela sem participar de algumas coisas na igreja. Aí o pai diz que eu estou sendo muito dura. Ela também se culpa, dizendo que está sendo muito dura. De que forma eu poderia trabalhar isso? Como é que a gente poderia orientar essa mãe, né? Ela notou a mudança de comportamento após a filha ir para o colégio público. Na igreja não mudou nada, a criança continua do mesmo jeito. Mas eu acho que ali no dia a dia, né, ela tem percebido algumas coisas como se a criança tivesse rebelde, ela usa essa palavra. Ela é rebelde. Como é que a gente orienta essa mãe? Será que ela está sendo dura ao proibir ela fazer algumas coisas na igreja? A gente tem que pensar em vários aspectos aí. Primeiro, como é que essa mãe está lidando? Como é que ela se percebe nessa relação? Porque aí existem cobranças também dessa cuidadora, né? Eu digo cuidadora dessa mãe. E aí, outro ponto também é a gente entender que a criança, ela tem marcadores do desenvolvimento. Então, existem marcadores que se tornam novos para esses pais lidar. Então, a criança que é até 3 anos, ela tem um padrão de comportamento. A gente sempre diz que o desafio do pai se torna diferente a cada fase do desenvolvimento da criança. E também a gente tem que entender que essa fase dos 6, 7, 9, 10 já está entrando na fase dos pequenos cientistas, sabe? De tudo questionar, de tudo achar que aquele comportamento que está fazendo não é justo, porque está entrando na questão ética do ser. Está vendo também a reflexão de outros padrões, de outras crianças, de outras famílias. Então, se torna uma criança mais questionadora, né? Então, aí vai exigir também desse pai, dessa mãe, um novo papel, né? Que antes eu falava, obedecia, ficava quietinho. Então, dependendo da criança, né? Porque a gente tem uma fase que ela vai depender de cada criança. Tem crianças que estão entrando muito novas agora na pré-adolescência, com 11, 10, essa idade aí, 10, 11, 12 anos, é já a preparação desse novo mundo, né? De achar que já começa a ter direitos, né? Acha que o que foi feito com ela não era justo. Então, vai partir agora um novo papel desse educador, né? Nesse caso desse pai, dessa mãe. E aí vale também ela refletir, né? Que questionamentos são esses? Que questionamento está sendo que está tirando ela desse lugar e ela está perdendo? Porque, veja, a forma como esse educador também vai impor a regra, ou batendo, ou falando alto, isso mostra também não é que seja insegurança, mas muitas vezes eu não sei como lidar com esse novo. Então, para mim, é o falar alto,
é o bater, é dizer que você não tem direito a nada, que você mudou. Aí vai o quê? Tira a criança do papel, ou o pai do papel, dele também perceber que se eu não sei o que está acontecendo ali, eu tenho que parar, refletir. Gente, olha, a comunicação, ela é perfeita, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho, olha, a gente tem que dar um não, transmitir carinho, mas ao mesmo tempo também segurança. E se está com dúvida, olha, começa as explicações mais longas. Então, para aqui, vamos sentar, o que está acontecendo? Olha, não é agora, você tem que entender que o que eu estou fazendo é o melhor, mesmo que naquela hora entre no desespero. Mas aí, ao longo do tempo, o educador, esse pai, vai ter que ter muita paciência. Agora chegou a fase da paciência, mas ao mesmo tempo da vigilância. Porque são crianças agora que estão com contato muito grande com o celular. É um bombardeio de informação. As crianças hoje já têm acesso à internet a assuntos que muitas vezes não são para a idade delas. Músicas, uma brincadeira diferente, uma amiguinha diferente que chega com ideias novas. Então, a gente tem que entender quem são esses amigos que estão próximos. Quais são, que questionamento mudou? Então, se mudou algum questionamento, essa mãe já está ficando um pouco sem saber o que fazer, procurar ajuda. De que forma? Não é só no profissional, mas procurar um bom livro. Né? Temos também a Bíblia, né? Que traz esse direcionamento. Então, olha, procurar pessoas que tenham experiência, na educação de filhos, que possam orientar, né? Que sejam pessoas que tenham um estabelecimento de relação com os filhos, que tenha realmente um exemplo ali, que possa pedir uma orientação. Mas nunca perder o equilíbrio. Saber que se você é mãe, se você é pai, é porque de alguma forma você está com essa responsabilidade e você vai saber o que fazer na hora certa com o amor. Né? O amor, a gente diz que até na ciência hoje já diz que o amor é um fator de proteção muito grande. Então, mesmo que você não saiba o que fazer, transfira amor, porque de alguma forma ela vai entender, minha mãe está tentando fazer o melhor. Errar, todo mundo erra, mas só o fato de entender que o que você está tentando fazer é para o melhor, a criança começa a perceber isso, mesmo que em alguns momentos você erre e peça desculpa a ela, porque nem todo momento você vai ser perfeito. É verdade. Você pode errar, mas aí vai chegar o momento de você pedir desculpa, retornar e rever o que pode melhorar. Com toda certeza. Ótima reflexão e ótimas explicações. Agora aquele momento de pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. Vamos conferir qual foi o resultado? Das pessoas que ligaram e participaram, responderam a seguinte pergunta: você sente dificuldades ao educar seus filhos? Foi nossa pergunta. E das participações, 59% das pessoas que ligaram disseram que sim, que tem dificuldades ao educar os filhos. 41% disseram que não, ou que ainda não, mas os que falaram que tem dificuldade falam a falta de tempo, né? O tempo é muito curto e tem essa dificuldade em educar os filhos. Estamos agora na reta final do programa, é um momento muito especial para agradecer a você que ligou e participou e agradecer também aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia, pastor Joel Calado, palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Pastor Joel, muito obrigado por sua participação. Antes de encerrar o programa, né, próximo domingo é comemorado o Dia das Mães e a gente queria dar um presente a todas as mamães que estão nos acompanhando. Recebemos aqui muitas mensagens no nosso WhatsApp, muitas mães compartilhando e desejando coisas boas a todas as mamães. A gente vai ter um presente, uma mensagem agora bem rápida com o pastor Joel Calado, e a nossa homenagem ao Dia das Mães, em especial, né, todas as mamães. Tem a mamãe aqui, Meriane Calado, que está gestante, o primeiro filho. A gente dá parabéns também à mamãe Meriane. E também queria abrir espaço e dar um parabéns à minha mãe, em especial Dona Cristiane, né? Minha mãe é Cristiane Balbino. Parabéns, feliz Dia das Mães, né? Um forte abraço e mãe, te amo. Pastor Joel, dá esse presente para as nossas telespectadoras, uma mensagem. Fique à vontade. Eu quero, nesta oportunidade, parabenizar a todas as mães. E antes, claro, parabenizar a minha mãe, a irmã Maria Calado, que possivelmente está me assistindo neste momento,
que tem sido uma guerreira, uma lutadora e um exemplo de mãe. E também a mãe dos meus filhos, a minha esposa, que em um determinado momento, em uma matéria foi dito, a mãe má. E eu até disse ao menino, opa, não diga isso. Depois ela própria explicou isso e defendeu, porque são os nãos que hoje fazem eles de bons filhos, de bons homens para a sociedade. Então, mas eu quero parabenizar a você, querida mãe, e dizer que você é uma bênção de Deus. Ser mãe é um privilégio. Poderia Deus ele ter criado já todos os seres humanos de uma só vez, como assim criou os anjos, mas ele nos deu o privilégio de poder gerar e deu à mulher o privilégio de poder ser guardadora de uma nova vida que se gera no seu ventre, e isto com certeza é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Eu quero deixar para a sua meditação o que está escrito no livro dos Salmos, o Salmo de número 127 e o verso de número 3, que diz que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então você é uma valente, você é uma guerreira, é uma lutadora e tem o compromisso diante de Deus de direcionar bem as suas flechas, que são seus filhos, e se fizer bem este papel, com certeza haverá recompensa da parte de Deus para a sua vida, para a sua família, e a alegria de poder ver amanhã o seu filho como bem-sucedido na sociedade e também espiritualmente. E aproveito para concluir parabenizando a mamãe de alguns mesezinhos que faltam, a doutora Meriane, que por sinal tem o meu sobrenome de Calado, e que Deus abençoe, que este filho seja de muita bênção para a sua vida, para a sua família, para a igreja e para a sociedade. Amém. Amém. Dizem que a gestante fica mais sentimental, né? Mais emocionada. A Meriane está se controlando aqui para não chorar, né, Meriane? Que linda mensagem, sinta-se abraçada por todos nós aqui da Rede Brasil de Comunicação. Amém. Fique à vontade agora para o último recado, Meriane Calado, que é psicóloga e que muito nos ajudou hoje aqui no programa. Nesse momento, assim, meu coração enche de gratidão, né? E louvando ao Senhor pela dádiva, a dádiva realmente desse papel tão grande, né? Que é ser mãe, né? E assim, a gente fica muito emocionado, realmente, a gente se segura, porque é um presente. Eu acho que todas as mães têm que receber como um grande presente. Saber de tudo a gente sabe que não sabe, mas a gente sempre tem um orientador, né? E saber que a gente não sabe, isso nos ajuda a depender mais, né? Porque quando a gente acha que sabe muito, a gente não sabe de nada, né? Mas essa dependência é muito boa e eu louvo ao Senhor nesse momento, né? Agradeço também a minha mãe, que assim, ela está no Rio de Janeiro no momento, irmã Jocely, né? Que pôde me ensinar com muito entusiasmo, renunciou muita coisa. E hoje eu vejo a importância que a renúncia dela promoveu, né? E é esse momento que ela vai ser louvada, né? Que aí a mulher ela tem o seu tempo de ser louvada. E esse momento eu quero louvar a Deus sobre a vida da minha mãe, né? Que foi uma mulher de muita fibra e que pôde me conduzir. E a gente fica muito feliz pela dádiva que o Senhor nos dá nesse momento de poder sentir um pouco o que é ser mãe, certo que ainda vai nascer, mas a gente pede a Deus que Ele nos ajude nessa dádiva, e a você, mãe, também, que Deus lhe deu esse grande presente. Receba, assim, um abraço de Deus, assim, também reforço e ânimo para essa grande jornada que o Senhor tem dado às mães. E que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado aqui aos nossos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A gente encerra desejando um feliz Dia das Mães, né? A todas as mamães. Muito obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!